Presta bastante atenção nessa mensagem. Diz assim: um anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém para Gaza. Esse se acha deserto. Ele levantou-se e foi. Eis que o etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha. Correndo, Filipe ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da escritura que estava lendo era essa: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra sua vida tirada. Então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me explique a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou, começando por essa passagem da escritura, anunciou-lhe Jesus. Seguindo eles caminho fora, chegou a um certo lugar onde havia água, e disse o eunuco: eis aqui água, que impede que eu seja batizado? Filipe respondeu: é lícito, se crê de todo o coração. E respondendo ele, diz: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram a água e Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não vendo mais o eunuco, e esse foi seguindo o seu caminho, cheio de júbilo. Nossa mensagem é essa. Não é uma história para ser contada e deixada para lá depois que ouviu. É a palavra de Deus. É a palavra que nos ensina o caminho que nós devemos andar. O início da mensagem está falando de um homem chamado Filipe. Filipe era discípulo do Senhor Jesus. Ele ouviu a palavra de Deus, ele se converteu a Jesus Cristo, se tornou um seguidor de Cristo, se tornou um diácono da igreja daquela época. E ele foi muito usado por Deus, fazendo milagres, operando sinais e maravilhas no nome do Senhor Jesus. E aqui a palavra do Senhor diz que certo dia um anjo do Senhor apareceu para ele. Antes desse anjo aparecer, diz a palavra que houve uma perseguição contra a igreja. A igreja foi perseguida e somente os apóstolos permaneceram em Jerusalém. O restante da igreja foi disperso, cada um foi fugindo para um lado, mas por onde eles passaram, eles levavam o evangelho. E Filipe então passou na cidade chamada Samaria, onde ele pregou a palavra, fez muitos discípulos, curou muitos enfermos. E ali então o Senhor fala com Filipe o seguinte: o anjo do Senhor desceu ali onde Filipe estava, e no versículo 26 aí, que é o início da nossa mensagem, eu estava meditando e percebi uma coisa muito interessante aqui, irmãos. Geralmente quando alguma autoridade superior ela dá ordem para aquele que está ali para obedecer, sempre ela dá ordem, mas ela fala o que essa pessoa tem que fazer. E aqui o Filipe, ele recebeu uma ordem do anjo de Deus. O anjo era um representante de Deus que veio trazer o recado de Deus para Filipe aqui na terra. Ele falou: olha, dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se acha deserto. O que ele falou com ele? Simplesmente ele falou com ele para se levantar, para se dispor e para ir para um certo lugar. Mas ele não falou com ele o que eu tinha que fazer lá. Se você prestar bastante atenção, que na mensagem, hoje eu estava meditando e eu pude entender isso aqui. Ele simplesmente ouviu o anjo
certo lugar. E ele não questionou, o anjo não falou com ele o que ele tinha que fazer. Ele simplesmente entendeu que era o anjo de Deus, ele entendeu o que o anjo estava mandando ele fazer naquele momento, mas não entendeu por que o anjo estava mandando ele para aquele lugar. Irmãos, acontece muito conosco, principalmente hoje, que a gente ouve tanta palavra de Deus, entende tudo que tem que fazer, e é tão tardio para fazer o que a gente entende. A gente questiona. Por exemplo, ele mandou Filipe ir para aquele lugar, um lugar deserto, mas para fazer o quê? Não está escrito na palavra, simplesmente mandou. Mas Filipe era um homem temente a Deus, Filipe era um homem pronto para obedecer a voz do Senhor. Ele sabia que diante dele estava um representante legítimo do Senhor, era um anjo do Senhor que estava ali, e o Senhor estava falando com Filipe naquele momento. Certamente Deus tinha um propósito com aquele mandado dele, certamente ele tinha um propósito na vida de Filipe, naquele lugar para onde ele tinha mandado. E na Bíblia nós podemos perceber a história de muitas pessoas que geralmente eles ouviam a direção de Deus e eles obedeciam, mesmo sem entender o que ia acontecer depois. Nós temos um exemplo aqui de Abraão, por exemplo. Eu já citei essa passagem várias vezes nas minhas pregações, e sempre eu estou citando essa palavra, porque Abraão era o pai da fé. Você que crê em Deus, que está caminhando com o Senhor, na Bíblia você é chamado de filho de Abraão. Aquele que crê no Senhor, entrega a vida para Jesus, ele é chamado de filho de Abraão, porque Abraão foi um homem de fé. Abraão foi chamado pai da fé. E a Bíblia diz que em certo momento Deus chegou para ele e falou: você vai sair da tua terra e do meio dos seus parentes vai para uma terra que eu vou te mostrar. Mas Abraão saiu sem saber para onde ele estava indo. Ele não entendeu por que Deus estava tirando ele da terra dele e mandando para uma terra. Ele nem sabia onde era essa terra, mas ele respeitava, obedecia, temia a Deus e sabia que Deus sabia o que estava em fazer com a vida dele, mandando ele para aquele lugar. Nós podemos citar outros exemplos também na Bíblia, de pessoas que simplesmente não entendiam o que estava acontecendo com as suas vidas, mas agiam ali de acordo com o que Deus estava querendo. Por exemplo, Jó perdeu tudo que ele tinha. Ele não tinha razão nenhuma de continuar a Bíblia, porque a própria mulher dele chegou e falou: por que você não amaldiçoou seu Deus e morre? Você não tem mais razão de viver. Perdeu tudo que tinha. Mas Jó prostrou na terra e adorou a Deus, mesmo sem entender o que estava acontecendo com ele ali naquele momento. E essas coisas nos ensinam a viver aqui nessa terra. Esses exemplos nos ensinam a viver, nos ensinam a ser mais próximos de Deus, a viver pela fé. Adorar a Deus sem entender, irmão, é um ato de fé. Seguir uma direção que você não sabe o que vai acontecer lá na frente, lá é uma decisão de fé. E aqui esse homem chamado Filipe também, ele recebeu do anjo uma direção para ir para um lugar, mas o anjo não falou o que ele ia fazer. Ele não ficou questionando: como é que eu vou chegar nesse lugar? Às vezes o que atrapalha as nossas vidas, irmãos, é o questionamento. Muitas vezes a pessoa questiona demais: como é que eu vou fazer isso? Por que Deus está falando isso? Para que Deus está mandando eu fazer isso? Essas coisas atrapalham a nossa vida. A Bíblia diz que ele não questionou, simplesmente ele se levantou e foi. É o que Deus espera de cada um de nós aqui na terra. Deus falou, eu entendi o que Deus falou, então eu devo fazer. Mas e se eu não entender, não tem problema. O resto eu vou entender depois que eu obedecer. Presta atenção nisso aqui. Se você fizer o que Deus mandar, mesmo que você não esteja entendendo, depois que você obedecer, você vai entender o resto. Primeiro Deus manda e fica esperando, a minha reação é a sua. Se você obedecer, mesmo que você não entenda, depois você vai entender tudo. Depois. Porque a Bíblia está dizendo que ele foi, ele levantou e foi. Que mostra a prontidão da pessoa que ouve a palavra de Deus para fazer o que Deus mandou. Versículo 27. E eis que o etíope eunuco, alto oficial de Candace, a rainha dos etíopes, aqui na palavra, qual era superintendente de todo o seu tesouro, que era de Jerusalém, voltava e assentado no seu carro, e lendo o profeta Isaías. Ele estava com um problema também, porque esse homem estava voltando de Jerusalém. Ele estava em Jerusalém adorando o Senhor lá no templo. Ele costumava fazer isso. Ele veio de outra região, de outro país, da Etiópia. Ele era um homem importante ali,
Mas ele estava vindo de Jerusalém porque ele tinha ido lá adorar o Senhor. E ele estava com um problema porque ele estava lendo o livro do profeta Isaías, mas não estava entendendo o que a palavra estava dizendo para ele ali. Só que ele estava adorando a Deus sem entendimento. Também estava parecendo com Filipe. Filipe também recebeu uma direção para ir para um lugar, não sabia o que estava indo fazer lá. Esse homem também, ele estava adorando a Deus no tempo, mas ele precisava de entendimento. Nós vamos ver ao longo da mensagem aqui. É como você quando pega a Bíblia aqui, mas não entende nada do que está fazendo, mas de repente Deus vai abrir o seu entendimento e você vai fazer o que você entendeu. Esse é o segredo. O segredo da nossa vitória é esse. Porque muitas vezes nós estamos perdendo batalha na vida. Por quê? Porque a gente não mostra interesse por conhecer o que Deus tem para nós aqui na palavra. E nós vamos acabando ouvindo, nós acabamos ouvindo palavras erradas e vamos construindo a nossa vida em cima de palavras erradas, e nós vamos perdendo a direção na vida. Quando a gente recusa ouvir a voz de Deus, nós vamos ouvir outras vozes. Quando nós recusamos receber a direção de Deus, vamos receber a direção do homem, direção de pessoas, e nós vamos acabando errando feio na vida. Deus não quer que a gente erre a direção. E a palavra do Senhor está dizendo que esse homem estava voltando de Jerusalém. Jerusalém é onde estava o templo. Muitas nações vinham adorar a Deus, mas aquele povo precisava conhecer uma pessoa, e essa pessoa é Jesus, aquele que todo mundo precisa conhecer. Então por isso que Deus mandou. Deus viu o coração daquele homem que estava adorando a Ele, mas aquele homem precisava conhecer Jesus Cristo, que é a pessoa certa que nos leva até Deus. Jesus já tinha vindo já. Depois que Jesus veio na terra, irmãos, Deus, Ele nos recebe na presença dele se o Filho dele nos apresentar a Ele. Jesus é o caminho que nos leva a Deus. Por isso, precisa conhecer Jesus. Qualquer pessoa, mas eu estou adorando a Deus, eu já tenho minha religião, aí eu já tenho isso. Não, mas se Jesus não te levar até Deus, você não pode chegar até Ele. Precisamos entender isso. Aquele homem, então, ele estava adorando a Deus, mas ele precisava conhecer a Deus. E para conhecer a Deus, ele precisava conhecer o Filho de Deus. Por isso, então, o anjo veio e falou com Filipe: vai lá nessa estrada que está deserta, mas não falou para quê, mas lá ele entendeu o propósito de Deus. Depois que ele obedeceu, ele entendeu. Quando chegou lá, ele viu esse homem que estava vindo no seu carro, lendo o livro do profeta Isaías. Provavelmente é o texto sagrado que foi lido lá no templo. Ele estava meditando na estrada, mas não estava entendendo. Mas aí Filipe chegou, cheio do Espírito Santo, aproximou do carro que ele estava, sentou com ele no carro e ficou ouvindo ele lendo aquele trecho da passagem da Sagrada Escritura, aquela passagem da Sagrada Escritura. E a Bíblia diz que ele perguntou: você compreende o que você está lendo? E aqui nós chegamos num ponto muito interessante da mensagem. Irmãos, nós precisamos compreender, precisamos entender o que nós estamos ouvindo, precisamos parar para entender o que nós estamos ouvindo. Mas nós estamos numa corrida tão grande que nós não estamos parando para poder entender o que a gente está ouvindo. Por isso nós não tomamos decisão. Por isso nós continuamos muitas vezes em cima do muro. Por quê? Porque se ouvir e não entender nada, não adiantou nada ouvir. Aquele homem ali precisava de alguém para explicar para ele o que a Escritura estava querendo dizer. Então Filipe perguntou: você entende o que você está lendo? Você compreende o que você está lendo? Então é a mesma pergunta que eu faço aqui nessa noite. Você compreende o que você está ouvindo durante esse tempo? Você está compreendendo o que Deus está falando pela mensagem? Aí ele perguntou: como é que eu vou compreender se alguém não me explicar? Então, além de tudo, ele era um homem humilde. Porque tem gente que é soberbo, tem gente que é orgulhoso, tem gente que não está entendendo nada e está dizendo que está. Por quê? Porque é orgulhoso. Porque fica com medo de falar que não sabe, a outra pessoa então ri da pessoa. Mas na verdade, irmão, nós precisamos ser humildes. Se não está entendendo, precisa pedir explicação. Precisa pedir o Espírito Santo, a revelação. Precisa pedir a explicação do que não está entendendo. Ele disse para ele: não, eu não estou entendendo o que eu estou lendo. Estou lendo aqui, mas simplesmente por ler, porque eu não estou entendendo. O que a palavra está falando aqui, Filipe? Explica para mim, para eu poder entender. Ele estava interessado em receber a revelação da verdade. Irmãos, tem mais uma coisa que eu quero falar aqui. É a questão do nosso interesse por aquilo que nós estamos ouvindo na palavra.
Porque se eu ouvir uma mensagem, por mais que ela seja muito bem explicada, se eu não mostrar interesse por aquilo que eu estou ouvindo, se eu colocar o meu pensamento em outra coisa que está lá fora, se eu estiver dentro da igreja ouvindo a palavra de Deus, ela pode ser muito bem explicada para mim, mas se eu não conseguir concentrar o meu pensamento naquilo que eu estou ouvindo aqui nesse momento agora, eu não vou entender nada. Eu não vou entender nada. E isso acontece muito na igreja. A pessoa vem, mas ela não deixa de pensar em coisas que estão lá fora. Durante a mensagem, durante a pregação do Evangelho, ela não absorve nada para dentro dela. E ela continua a mesma pessoa, porque não transforma, porque a palavra não foi entendida, ela não entendeu Deus falando com ela. Esse homem estava desse jeito, estava adorando a Deus, mas não estava entendendo o que Deus estava falando. Por isso, ele precisava de alguém para explicar para ele. Por isso Deus mandou Filipe lá para explicar. Por isso Deus levantou o pastor. Por isso Deus levantou pessoas que ele derrama a unção e chama a pessoa para esse trabalho, para que essa pessoa venha então e explique as Sagradas Escrituras. Tem tantas pessoas aí, tantos homens de Deus, tantas pessoas que são chamadas justamente para fazer isso aí. E tem tantas pessoas hoje que estão seguindo de uma forma independente. Deus instituiu as pessoas, como ele chamou Filipe também para esse objetivo, para essa função de levar a palavra dele. Ele chama as pessoas, capacita as pessoas para isso. Por isso, uma atitude inteligente é você ir à igreja, ouvir a palavra de Deus e prestar atenção na explicação da palavra de Deus, porque Deus opera dessa forma. Foi sempre assim na Bíblia. Deus sempre escolheu, chamou pessoas para poder fazer esse trabalho. Deus sempre usou o homem aqui na terra para poder fazer esse trabalho. Então a palavra do Senhor está dizendo, e ele entendeu quando Filipe explicou no versículo 35, está dizendo aí, ó. Então Filipe explicou, e começando por essa passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Então toda a Escritura aponta para uma pessoa só, e essa pessoa é Jesus Cristo. Quando ele entendeu o que a palavra estava dizendo ali, ele tomou uma decisão. Ele já propôs no coração uma coisa. Antes de Filipe perguntar para ele se ele aceitaria o Senhor Jesus, antes de Filipe perguntar para ele se ele estava decidido então entregar a vida para o Senhor Jesus, ele pôs no coração um propósito. Ele começou a pensar o seguinte, porque ele entendeu tudo ali que Filipe falou. Filipe falou até de batismo com ele. Ele colocou um propósito no coração. Quando eu chegar no lugar que tiver água, eu já vou me batizar. Então, irmãos, esses dias eu estava pregando essa palavra em Caboné, e eu fico pensando uma coisa. A palavra de Deus é uma coisa tão simples da gente entender. Deus não complica nada para nós, irmãos. Basta a gente entender. Você vê que Filipe chegou onde ele estava e eles começaram a andar juntos ali, um curto trajeto, um caminho curto. E a Bíblia vai dizer no versículo 36 aqui, que eles seguiram o caminho afora, e chegando a certo lugar onde havia água, e se não passou anos e anos, porque tem muita gente que às vezes tem que fazer um curso de 1 ano, de 4 anos, de 5 anos, um curso preparatório, que não sei o quê. Aqui eu entendo uma coisa, esse tempo que é necessário para eu entender a palavra, ele pode ser um tempo maior, ele pode ser um tempo menor. Então a pessoa pergunta, quando é que pode se batizar? Quando você entender. Você entendeu durante um culto tudo que Deus ensinou para você, então já pode batizar se tiver água. Já entendeu? Então já é o necessário. Ah, mas se não entendeu, então tem que entender. Aí tem que ouvir mais, tem que prestar mais atenção. Aí passou um ano, entendeu? Entendi, então está pronto. Tem esse negócio de ficar determinando tempo, é 4 anos, é 5 anos. Porque a palavra de Deus está dizendo que eles seguiram o caminho afora no mesmo dia. Isso é a Bíblia, a palavra de Deus. Seguiram o caminho afora, chegaram a um certo lugar onde havia água, e disse ao povo: eis aqui água, quem impede que você batizar? Tem algum impedimento? Tem água aí. Você explicou para mim aí que eu devo me batizar. Explicou tudo para ele, anunciou Jesus. Falou do processo da salvação. E ele entendeu e falou: tem água aí, quem me impede
pede para você batizar? Tem algum impedimento? Ele falou, Filipe respondeu para ele: é lícito, é permitido, se crer de todo o coração. E respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro e ambos desceram a água. Filipe batizou. Está vendo? Como o ser humano complica as coisas. A palavra do Senhor está dizendo que ele perguntou para ele, assim: o que impede você de batizar aqui? Ele falou: se você crer de todo o seu coração, é permitido. Ele falou: eu creio de todo o coração que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então eles mandaram parar, ele mandou parar o carro e eles desceram as águas e batizou. Pronto, recebeu a salvação. E a Bíblia aqui ainda fala, no versículo seguinte aqui, que quando saíram da água, no versículo 39, quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não vendo mais o eunuco, e esse foi seguindo o seu caminho, cheio de júbilo, cheio de alegria, porque há uma alegria na nossa alma quando nós recebemos a Cristo. Isso é uma coisa que somente a pessoa que experimenta que sabe dizer, a alegria que passamos a sentir por causa da presença de Deus ali na nossa vida. Então, essa mensagem que nós acabamos de ouvir aqui é uma mensagem muito interessante, uma mensagem muito importante. Nós vimos aqui que no início da mensagem, um homem recebeu uma direção de Deus, um anjo veio e deu a direção para ele. Ele entendeu que ele precisava ir para um lugar, mas ele não sabia o que ele estava indo fazer naquele lugar. Mas ele foi. Então, o que nós temos que fazer aqui hoje, como pessoas que dizem que crê no Senhor? Nós precisamos ouvir a palavra, porque o anjo ele trazia o recado de Deus, ele trazia a palavra de Deus para Filipe, e ele então ouviu, entendeu que precisava ir, mas não sabia o que ia fazer lá na frente. Hoje, Deus facilita tanto para nós, que tudo que Deus nos manda fazer, Ele explica por que Ele mandou fazer. Tudo que Deus nos manda fazer na palavra, Ele explica o que isso vai gerar na nossa vida. Então está muito claro para toda a humanidade que ouve a palavra de Deus hoje, e é indesculpável. Toda pessoa que ouve a palavra de Deus é indesculpável, aquele que entende o que Deus falou. Por isso que a Bíblia diz que lá no dia do juízo, Deus vai julgar o mundo segundo as obras de cada um. Mas essas obras, irmãos, elas são feitas por nós diante daquilo que a gente aprende. Se nós não ouvirmos a palavra de Deus para aprender a fazer a vontade de Deus, todas as nossas obras serão obras más. Por isso que o segredo é todo ouvir a palavra de Deus. O segredo é ouvir a palavra de Deus, é nos encher da palavra de Deus. Na medida que nós ouvimos a palavra de Deus, nós vamos entender da palavra de Deus. Se uma pessoa te chama e você ouve essa pessoa e essa pessoa te fala uma coisa, você nunca vai responder antes de entender o que ela falou. Não é assim que acontece? Uma pessoa te chama, você responde, aí ela te fala uma coisa. Para ela ter uma resposta, você precisa entender o que ela falou. Não é assim que acontece? Da mesma forma é Deus. Deus está falando pela palavra. E toda pessoa que fala com alguém quer uma resposta. Toda pessoa que fala com alguém quer uma resposta de volta. Quer ou não quer? Deus está falando pela palavra. Qual é a resposta que Ele quer? De mim e de você. É a nossa decisão por Ele, de acordo com aquilo que a gente entendeu. Eu entendi essa palavra que há 10 anos atrás. Eu entendi essa palavra quando eu fui para a igreja. Quando eu ouvi a palavra, eu entendi o que eu precisava fazer. E eu respondi para Deus. No meio de muita dificuldade, com muita resistência, mas eu entendi que eu precisava tomar essa decisão. Porque a palavra de Deus, ela não é pregada justamente simplesmente para resolver um problema terreno, um problema daqui da terra. A palavra de Deus, ela é pregada primeiramente para resolver um problema que está dentro de mim. O primeiro objetivo da palavra de Deus é resolver um problema que está dentro de cada um de nós. O problema do pecado. O problema que foi gerado lá no jardim do Éden. E Deus quer mudar o nosso caráter, Deus quer transformar a nossa natureza, Deus quer colocar paz no nosso coração. Porque se o pecado gera morte, se
o salário dele é a morte, nós podemos imaginar que ele pode atrair para a nossa vida todo tipo de coisa ruim. E Jesus, ele veio para tirar o pecado do mundo. Eu sempre estou frisando isso aí nos cultos, eu sempre estou voltando sempre batendo nessa tecla. Por quê? Porque eu sou responsável pela mensagem que Deus me entrega e pelo povo que Deus manda para ouvir a palavra dele, não a minha. Eu não estou aqui no altar para poder pregar uma palavra para agradar ninguém, eu estou aqui para agradar a Deus. E quando eu passo a agradar a Deus, Deus então me abençoa. E quando você passa a agradar a Deus, Deus também te abençoa. Deus nos ama demais para nos ver perdidos e condenados. Então, a palavra do Senhor está dizendo, você ouviu a palavra. De quantas maneiras que Deus nos fala, já nos falou até hoje. Quantas vezes que Deus nos falou até hoje. Eu não sei contar quantas vezes que Deus falou comigo. Deus falou comigo usando as pessoas. Antes mesmo de eu ir para a igreja, quantas pessoas que vinham me entregavam um folheto da palavra de Deus, era Deus dirigindo a palavra dele para mim. Depois que eu fui para a igreja, quantos cultos eu participei, quantas mensagens eu ouvi, quantas mensagens eu já recebi da palavra de Deus, Deus se dirigindo a mim, me falando várias vezes, me falando de várias formas. Mas para quê? Por que ele me falou tantas vezes? Ele quer uma resposta. E essa resposta só depende de mim, individual. Eu estava meditando num salmo aqui esses dias e fiquei impressionado como é que Deus ele nos fala tão diretamente a cada um de nós, irmãos. Quase todos os salmos e a linguagem da Bíblia é uma coisa que diz respeito a cada um de nós. Tem muito salmo que é escrito ali, você percebe que é no singular, não é no plural, é no singular, porque Deus ele fala a cada um de nós aqui, ó. A mensagem é pessoal demais. Eu não posso tomar essa decisão por ninguém. O filho não pode tomar essa decisão pelo pai, nem o pai pelo filho. Nós estamos vivendo tempos difíceis na terra e precisamos receber uma palavra que vai nos dar estrutura para vencer esse mundo, irmão. É ou não é verdade? Você não vem na igreja para você receber uma palavra, para você sair da igreja pior do que você entrou. Você veio aqui para ouvir uma palavra, para te fortalecer. E o objetivo de Deus é esse mesmo, é te fortalecer, mas é com a verdade que Ele te fortalece. Porque além de Ele te fortalecer, Ele quer te dar direção, Ele quer te dar segurança, Ele quer te dar o fortalecimento espiritual, mas quer te dar segurança também e direção, para que você seja dirigido por Ele. Deus não nos criou para ser desobedientes, Deus não nos criou para ser rebeldes, revoltados, Deus não nos criou para viver deprimido, para viver ansioso, para viver tão preocupado aqui na terra. Deus nos criou para termos vida, e o segredo é obedecer a Deus. Esse é o segredo todo. E Ele não tem condição da gente obedecer a Deus se a gente não ouvir a palavra dele. Não tem como a gente obedecer a Deus se a gente não ouvir a voz de Deus. Muitas vezes nós substituímos, estou falando nós, aqui que eu estou pegando no geral, substituímos a palavra de Deus por tantas outras coisas. É tanta coisa que aparece para distrair o ser humano, principalmente hoje, com essa tecnologia avançada. É muitas opções que tem. Eu tenho quase certeza que é muito difícil a pessoa pegar a Bíblia uma vez no dia. Mas as outras coisas não é tempo de sobra para elas. Principalmente o aparelho celular que não sai da mão das pessoas, que muitas vezes está até acessando coisas que não devem. Qual é a qualidade da sua vida? Qual a qualidade de vida? Que qualidade de vida você vai ter? Recebendo coisas que vão trazer para você mais a transtorno do que a edificação? Sua vida vai ser edificada quando você escolher trazer para dentro de você coisas agradáveis, coisas limpas, coisas puras. E a palavra de Deus, irmão, no meio de tudo isso aí, ela está em primeiro lugar. A palavra de Deus, ela nos liberta, ela é viva. Ela é viva. Então vamos ouvir a palavra de Deus com mais interesse, vamos ouvir a palavra de Deus com mais atenção, vamos ouvir a palavra para entender o que Deus está falando, com cada um de nós. Deus falou comigo, Deus falou com ela, Deus falou com ele, está falando com ela ali, todos estamos aqui, e Deus está falando com a humanidade inteira. Jesus só vai
dia que o Evangelho for pregado para toda criatura debaixo do céu, aí é que ele vai voltar. Porque antes ele manda a mensagem, antes ele manda a palavra e fica esperando a resposta de cada um. Dê essa resposta para Deus e entregue o seu coração para Jesus, entregue a sua vida para Ele. Seja um servo de Cristo, seja um servo de Deus, um filho de Deus, para que quando Ele te chamar, você tenha um lugar junto a Ele, em nome de Jesus. Então essa é a palavra que eu deixo aqui para a igreja nessa noite, amém? Receba a palavra no seu coração.